Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? E vamos dar início então mais um dia de aula. Hoje é quarta-feira, tá? Hoje é dia 4, né? 4 do 11, 4 do mês de novembro. Mês 11 é novembro de 2020, tá? Então hoje nós teremos aula de língua portuguesa, matemática e ensino religioso, crianças, tá? Então vocês vão usar o livro, né, de língua portuguesa, o livro de matemática e a apostila de ensino religioso, tá certo? Antes de começar a aula, estejam com esses materiais todos em cima da mesa. Vocês vão escutar eu repetir toda a aula, né? Até o final do ano vocês vão escutar eu falar isso. Estejam com os materiais escolares também, né? Como lápis, né? Principalmente apontado em cima da mesa, tá? Deixa tudo certinho para começar a aula, tá bom? Então vamos lá para a aula de língua portuguesa? Nós vamos trabalhar então o livro e vamos trabalhar uma página só hoje, tá bom? Porque uma página só hoje já é bastante atividade para você estar fazendo, tá? Então hoje nós estamos dando início ao quinto capítulo do livro, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ó. Quinto, tá? Quinto capítulo. Aqui no quinto capítulo começa com essa página 131 e tem aí uma tirinha, tá bom? Que é uma história em quadrinho, ó. Tem balões, né? Nas tirinhas tem balões, aí é todos balões de fala. Mas geralmente também em quadrinhos tem balão de pensamento, quando tem aquelas bolinhas, tá? Mas aqui é de fala. Então vamos dar início aqui. Deixa eu ler para vocês. Olha, há muitas maneiras de se divertir. Algumas pessoas gostam de estar com os amigos, jogar ou fazer brincadeiras. Outras preferem ler, praticar esporte ou pintar. Neste capítulo você vai descobrir diferentes modos de divertir. Para começar, leia a tira com o professor. Então nós temos uma tira aí com 3 quadrinhos, né? Ó, olha, aqui, ó. Vou colocar. Ó, esse é o primeiro quadrinho. Ó, primeiro. Segundo. E terceiro. É uma tira com 3 quadrinhos, tá? Essa tira aqui, quem escreveu foi o Maurício de Souza, tá? Ele que foi o criador da Turma da Mônica, como vocês conhecem, né? Vocês já conhecem, tá vendo aqui embaixo, ó? Maurício de Souza, Turma da Mônica, né? O nome do gibi geralmente é Turma da Mônica. E o Maurício de Souza é quem desenha e quem também escreve, né? Então ele é autor e ilustrador, tá? A Turma da Mônica sempre tem os mesmos personagens, que é o Cebolinho, o Cascão, a Magali, a Mônica, tem o Sansão, né, que é o Coelho, e tem vários outros personagens, tá? Mas os mais famosos são esses 4, tá bom? Tem vários personagens. Então eu vou ler para vocês aqui o primeiro quadradinho, vou ler a fala da mãe do Cascão, tá? Ela tá com o livro aberto, o Cascão está, né, deitado, acho que vai dormir, e ela vai fazer uma leitura para ele. E ela fala assim: era uma vez 3 porquinhos que viviam, né? Daí ela ia dar continuidade. Ela vai dar continuidade, mas lá na casa dela. Daí lá na casa da Mônica, né? Que é o segundo quadradinho, tá escrito assim: a mãe da Mônica, né? Tá ali lendo para ela o livro também. Ela está deitada na cama, quer dizer que ela vai dormir. E lê assim: e Chapeuzinho Vermelho disse: pra que esse nariz tão, né? Não completou aí, mas é tão grande, né? E tá a Mônica ali com os olhinhos todos olhando pra mãe dela, escutando a historinha, né? E lá na casa da Magali, tem a mãe dela lendo também pra ela. Ela vai dormir e está lendo pra ela. E a mãe lê assim: então, adicionam-se 2 colheres de açúcar mascavos e mexa a calda por 2 minutos, né? Então dá para observar aí que cada quadrinho, né, está passando em uma casa diferente. O primeiro é na casa do Cascão, o segundo é da Mônica e o terceiro é da Magali, né? Então aí dá para perceber também, né, de acordo com como a gente conhece as características de cada personagem dos quadrinhos,
que cada personagem tá escutando a historinha do que gosta, né? Por exemplo, a Mônica tá escutando a historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? Que ela gosta. E a Magali tá escutando o quê? Que tipo de texto? Gênero textual? Receita. Por quê? Né? Na turma da Mônica, a característica da Magali, que ela é o quê? Muito gulosa, né? Então ela quer escutar a história do quê? De receita, né? Quer que a mãe dela lê receita pra ela, não quer que lê conto de histórias, não quer, né? Então aí cada um tá escutando um tipo de história. E cada quadrinho se passa em um lugar diferente, tá? O primeiro na casa do Cascão, o segundo da Magali e o segundo da Mônica e o terceiro da Magali. Então cada um aí passa em um lugar diferente, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar qualquer coisa, responder a atividade aqui, vocês numeram cada perguntinha, tá? Olha, coloca 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 perguntinhas para vocês estarem respondendo. Eu quero que vocês respondam essas perguntinhas no caderno. Isso mesmo que vocês escutaram. Sabe por quê? Porque aqui no livro não tem espaço para vocês responderem. Vai ficar muito desorganizado e não vai ter espaço para vocês responderem cada perguntinha. Então, vai fazer o seguinte. Vai colocar lá no caderno a data de hoje, né? Embaixo do cabeçalho, coloca a data. Vai escrever aula de língua portuguesa. Livro, página 131. Feito isso, vocês vão colocar lá o número 1 e vão responder o número 1. Não precisa copiar a perguntinha do número 1, crianças. Vocês vão só responder. Coloca o número 1. Agora vamos ver o que fala o número 1. Tá? Eu vou ler aqui pra vocês. O que pede? O que as personagens estão fazendo? Então, colocou o número 1, vocês vão responder primeiro. O que os personagens estão fazendo, crianças? Estão o quê? Ouvindo histórias, né? Contadas pelo pai ou pela mãe? Pela mãe, né? Então, vocês vão ter que escrever, tá vendo? É uma frase longa. Vocês vão ter que pedir ajuda pra escrever, tá? Essa frase. Porque é uma frase longa, né? O que eles estão fazendo? Ouvindo as histórias contadas pelas suas mães. Daí agora, depois de ter feito isso no caderno, vai colocar o número 2 embaixo. Daí vou ler para vocês agora o que pede o número 2. Que histórias são lidas para os personagens Cascão e Mônica no primeiro e no segundo quadrinho? Converse com os colegas e tente descobrir. Então, o primeiro quadrinho aí do Cascão, que tipo de história que tá lendo, né? Tá lendo um conto. E que conto que é esse, ó? Tá falando, era uma vez 3 porquinhos. Então, é a história dos 3 porquinhos. E a Mônica? A mãe dela leu assim pra ela. E Chapeuzinho Vermelho disse, pra que esse nariz tão, né? Não completou, tão grande. Então, e Chapeuzinho Vermelho, né? Então, é a história da Chapeuzinho Vermelho, né, crianças? Aí não pede pra falar da Magali. Mas a Magali, né? Ela está escutando que tipo de história? Gênero textual, receita, né? Ela está escutando um outro tipo de gênero, tá? Então, vamos agora, né? Feito isso, respondeu lá no caderninho de vocês, vai pro número 3. Coloca o número 3 embaixo e vai colocar só a resposta, tá? Então, eu vou ler aqui o número 3 para vocês. Número 3. Que livro é lido para a personagem Magali no terceiro quadrinho? Tá? Então, no terceiro quadrinho, que livro que é lido para ela? Que vocês acham? Tá? É um livro do quê? Livro de conto, livro de música, livro de receita, livro de música, tá? E como você descobriu que é, né? Por que você descobriu? Né? Então, porque a mãe fala assim, ó. Então, adicionam-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos, né? Então, por que você descobriu que é um livro de receita? Porque tá falando o quê? Ela está lendo como fazer uma receita, né, criança? Tá falando ali, mexa, adiciona, você tá falando ali, né? Tá lendo a parte de como preparar uma receita, né? Então, vamos agora pro número 4. Coloque o número 4 no caderno, tá? Eu vou ler para vocês. Por que o livro lido no terceiro quadrinho é
tão diferente dos outros dois, né? No primeiro e segundo quadradinho, né, o Cascão e a Mônica estão escutando, né, um livro que é um conto, né, conto de fada. O primeiro tá escutando a história do Três Porquinhos e a Mônica tá escutando a história do Chapeuzinho Vermelho. Então eles querem saber por que no terceiro quadrinho ela tá escutando um livro aí, né, uma história tão diferente, né? Por que será? Porque o que acontece com a Magali? A Magali, ela é o quê? Gulosa, né? Então ela não quer escutar histórias, contos, né? Ela quer que leia para ela receita de comida, porque ela gosta muito de comida, né, crianças? Então é por causa disso. Tô ajudando vocês na resposta de hoje, né? Número 5. Normalmente, com que finalidade as tiras e as histórias em quadrinhos são criadas? Tiras, crianças, igual que vocês estão vendo aqui em cima, tá vendo? Nessa página. São histórias, né, bem pequenas. Geralmente é 2, 3, 4, 5 quadradinhos. História em quadrinhos são histórias longas. São páginas e páginas de quadrinhos, né? Então essa que é a diferença. Já falei em outra aula para vocês a diferença. As histórias em quadrinhos são as histórias de gibi que tem várias páginas. E as tiras são esses quadradinhos, essas histórias, né, em quadradinho com pouco quadradinho, tá? Igual aqui. Aqui é uma tira, tem só 3 quadradinhos. Se tivesse, tipo, umas 5 páginas cheio de quadradinho, seria uma história em quadrinho, né? Seria diferente. Então, vou aqui agora ler de novo para vocês. Normalmente, com que finalidade as tiras e histórias em quadrinhos são criadas? Para quê, crianças? São feitas para divertir, né? Para alegrar, para a gente dar risada. As histórias em quadrinho, tirinha, são feitas para isso, para a gente se divertir, dar risada. Porque são histórias engraçadas, né? Geralmente são muito engraçadas. E daí, terminamos por aqui, crianças, tá? Então, as atividades é para ser respondida no caderno, tá? Não precisa copiar as perguntinhas, é só colocar o número 1 e responder. Vocês vão precisar de ajuda, né, de alguém, porque são atividades para fazer aí, são longas, né? E são geralmente frases, não responde só com uma palavra ou 2, são frases. Então, vão precisar de ajuda, tá bom? Peçam ajuda. Crianças, então terminamos nossa aula aqui, vamos para a aula de matemática, tá?